57. Encontrar o domínio da função f de x igual a ln de e elevado a x menos 3. Isso no item A. Encontrar o domínio dessa função. O que a gente sabe, pessoal? Que o logaritmando de qualquer logaritmo tem que ser um número estritamente positivo. Então, esse e elevado a x menos 3, que é o logaritmando desse logaritmo, tem que ser maior do que zero. Então, você escreve assim. E elevado a x menos 3 tem que ser maior do que zero. Um pouco mais. Isso significa, então, que o e elevado a x tem que ser maior do que 3. Bom, e agora o que fazer? A ideia é escrever o 3 como um logaritmo de base, melhor dizendo, escrever o 3 como uma potência de base e, para a gente poder estar simplificando essas potências. Como é que a gente faz isso? Usando a seguinte propriedade, olha, b elevado a logaritmo de a na base b, isso dá a. Essa é uma propriedade dos logaritmos, bem simples de ser justificado isso aqui, tá? O que ela está sugerindo aqui, olha, da direita para a esquerda? Ela sugere para você que você consegue escrever qualquer número maior do que zero, né? Qualquer número maior do que zero, na forma de uma potência de qualquer base. É isso que está sugerindo. Ó. O que é o A? É b elevado a logaritmo de a na base b. Por exemplo, se você quiser escrever vamos botar assim, o 5. Quero escrever o 5 como um logaritmo de base 2. Aí, ó, encaixa aqui na nossa propriedade. O 5 é o A e o B é o 2. Ficaria assim, ó, o 5 é 2 elevado a logaritmo de 5 na base 2. É assim que você deve proceder. Você usa essa propriedade para escrever qualquer número real positivo como uma potência de base qualquer, de base B maior que zero qualquer, e diferente de 1. Então, como fazer usando essa propriedade para escrever o 3 como uma potência de base E? Fica assim, ó, E elevado a x maior do que quem? E elevado a ln de 3. Seria logaritmo de 3 na base E, mas o logaritmo de 3 na base E é o ln de E. Tá? Então, agora você pode cortar essas bases, assim que o aluno gosta de falar, né? Corta as bases, né? Esse vai embora com esse. Como E é um número maior do que 1, você mantém o sinal aqui na desigualdade. Fica x maior do que ln de 3. Logo, o domínio dessa função é o intervalo que vai de ln de 3 até mais infinito. Pronto. Item B, encontrar a inversa, né? Item B, encontre a inversa e o seu domínio. Vamos lá, então. Vamos fazer aqui mesmo. Ó, item B, encontrar a inversa e o seu domínio. O que eu tenho que fazer? Vir aqui na lei de associação de f, substituir x por y e y por x. Lembrando que f de x e y é a mesma coisa. Então, aqui você vai colocar x. X é igual a ln de quem? De e elevado a y menos 3. Tá? O que eu fiz? Substituir x por y e y por x. Agora a gente tem que dar um jeito de isolar esse y. Então vamos pensar aqui na definição de logaritmo. Esse ln tem base e. Então, usando a definição de logaritmo, o que vai acontecer aqui? Olha só. E elevado a y menos 3 tem que ser igual a e elevado a x. Um pouco mais, esse menos 3 vai para o segundo membro, e aí a gente pode escrever e elevado a y igual a 3 mais e elevado a x. 3 mais e elevado a x. Ainda na intenção de isolar o y, você aplica ln a ambos os membros aqui e escreve ln de e elevado a y igual a ln de 3 mais e elevado a x. Agora, a propriedade dos logaritmos, pessoal. ln de e elevado a y dá y. O que eu estou pensando? Nessa aqui, ó. Log de a elevado a n na base a. Logaritmo de uma potência, cuja base da potência é exatamente igual à base do logaritmo. O resultado dá o expoente n. É o que tem aqui, ó.
eu tenho um logaritmo de uma potência, o e elevado a y. E a base dessa potência, que é o e, é exatamente igual à base do logaritmo. O resultado é o expoente, é y. Essas regrinhas aí é bom a gente ter em mente para a gente ganhar tempo na hora de fazer os exercícios, né? Então, y é quem? ln de 3 mais e elevado a x. 3 mais e elevado a x. E agora a gente finaliza, né? Respondendo agora, f elevado a menos 1 de x vai ser ln de 3 mais e elevado a x. Então, essa é a inversa. O que mais está pedindo? Qual é o seu domínio, né? Qual é o domínio dessa função? O domínio dessa função vai ser o conjunto dos números reais. Por quê? A única restrição que existe é a seguinte: o logaritmando tem que ser um número maior do que zero. E vai ser maior do que zero. Por quê? E elevado a x, qualquer que seja o x, vai dar um número maior do que zero. Vai dar um número maior do que zero. Quando você somar 3, vai dar um número maior do que 3. Aí você escreve aí que o domínio da função, domínio da inversa, é o conjunto dos números reais. Acabou. A gente poderia estar calculando o domínio da inversa analisando a imagem de f. Olha, a função ln de e elevado a x menos 3 tem por imagem o conjunto dos números reais. Basta pensar no gráfico dessa função aqui, tá? Então, a imagem dessa função é o domínio dela, tá? Acabou. 58. Quais são os valores de e elevado a ln de 300 e ln de e elevado a 300? Quanto é que vai dar isso, pessoal? Vai dar 300. Nos dois casos vão dar 300. Porque no fundo aqui, o que a gente tem aqui é a composta da função e com um ln, mas e e ln, uma é a inversa da outra. O que uma faz, a outra desfaz. De modo geral, quando você compõe duas funções, ó, f composta com a inversa vai dar sempre x. E o que a gente tem aqui nos dois casos, ó, eu tenho o e composta com o ln e aqui eu tenho o ln composto com e. Nos dois casos vão dar x. Vamos justificar um pouquinho mais isso? Já vou te adiantar que vai dar 300 nos dois casos. Isso vai dar 300. Bom, justificando o primeiro caso, olha só, a gente sabe que o logaritmo de a na base b, logicamente isso é igual ao logaritmo de a na base b, não é verdade? Log de a na base b é igual a log de a na base b. Vamos aplicar a definição aqui, olha, eu vou aplicar a definição. O que a gente deve fazer? Deve pegar essa base aqui e colocar para cá, não é assim que a gente faz? E aí a gente obtém o seguinte, b elevado a logaritmo de a na base b, isso dá o logaritmando aqui que é a. Pronto, é isso aqui que justifica isso. Olha só, o que eu tenho ali? O b é o e, ó, e o a é o 300. O resultado dá quanto? Dá 300. Pronto, acabou. Tá? Da mesma forma, justificando agora a outra parcela, por que o logaritmo de a elevado a n na base a, que é o que eu tenho aqui, ó, logaritmo de e elevado a n na base e, porque o ln é um logaritmo de base e. Por que isso sempre vai dar n? Então vamos supor que dá um número x aqui, dá um número x. Aí eu vou mostrar para você que esse x é igual a n. De fato, olha só, aplicando a definição, a elevado a x é igual a elevado a n. Esse vai embora com esse, x é igual a n. Então, duas propriedades importantíssimas que é bom a gente ter em mente aí, né, sobre logaritmo e exponencial. Tá? Então, o item A está aí calculado. No item B está falando o seguinte. Utilize sua calculadora para calcular esses valores aí. O que você observa? Você pode explicar por que a calculadora encontra dificuldades? Bom, pessoal, eu fiz os cálculos aqui no GeoGebra, não vi muitas dificuldades não. Veja bem, ó, aqui está a função f de x igual a e elevado a x e o g de x igual a ln de x. Vou calcular aqui o e elevado a ln de 300. Então, é a função f aplicada no ponto x igual a ln de 300. Então, vou calcular aqui, ó, f de ln de 300. Ó, olha lá, deu 300.
Agora eu vou calcular o ln de e elevado a 300. Então, é a função g aplicada no ponto e elevado a 300. Então, eu vou calcular g de e elevado a 300. Olha lá, também dá 300, tá bom? Bom, pessoal, as questões aí de números 59 e 60, eu acho que não é o caso aqui no nosso curso, né? Usar um sistema de computação algébrica. Até que a gente pode usar o GeoGebra e escrever, né? Esboçar o gráfico das funções f, g consideradas, tá? Mas tranquilo.